Fala, galerinha. Tranquilo? Já acabamos com essas matérias chatas, já saiu o Pedro com o seu tributário, já saiu o civil com o Christian, já saiu o empresarial. Agora, meu irmão, larga a canetinha, dá a levantada agora. Inspira, expira, vamos lá. Agora vai entrar a matéria mais fácil do exame da ordem, meu irmão. Vamos destruir a administrativa. Agora, baqueando, agora de carreta, hein? Vamos atropelar isso aí. Galera, preste atenção, o quadro já está apagado, está lindo, o Pedrinho já fez o favor para mim. Preste atenção. No primeiro pente fino eu abordei atos, bens, poderes e princípios. Agora, o que a gente vai se divertir aqui nesse encontro? Eu não tenho muito tempo, então vou fazer um revisaço sobre administração pública, licitação e responsabilidade civil. Eu vou falar primeiro administração pública, depois responsabilidade civil do Estado e depois eu vou falar sobre licitação. Larga a caneta, eu já anotei tudo para você lá na sua apostila. Você vai parar, largar, vai dar uma alongada, meu irmão, ó, dá um pulinho aí para um lado para o outro, parou, sentou, abre bem o olho e escuta. Depois você vai ler. Quero copiar, professor, para com essa mania. Primeiro você vai escutar, método de memorização, escuta, depois você vai ler. Beleza? Vamos começar? Vamos começar. Eu não quero escrever no quadro. Mas daqui a pouco eu não vou aguentar, vou ter que escrever. Eu vou tentar falar direto. O que eu não conseguir, eu vou ter que pintar no quadro. Beleza? Então vamos lá. Administração pública é um gênero e ela se divide em duas grandes espécies, direta e indireta. Direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Entes políticos, certo? Ponto. Indireta, professor, como é que ela nasce? Os entes de administração direta, através da descentralização, criam pessoas jurídicas. Administração indireta. Quais são elas? Autarquias, fundações públicas, fundações privadas. Fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, tem controvérsia, mas a maioria da doutrina adota essa corrente. Então você vai botar autarquia, fundação pública de direito público. Embaixo, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública de direito privado. Parou. Esses são o rol. Acabou. Descentralização, já vimos. Você vai lembrar o seguinte, autarquia e fundação, pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. Artigo 37 e 19. Nós estamos conversando sobre ele agora. E embaixo deles vão ter sociedade de economia mista, empresa pública e fundação privada, são criados por autorização legal. Pessoas jurídicas de direito privado, certo? Ponto. Lembra só o seguinte, a empresa pública, sociedade de economia mista, pode atuar em duas frentes. Podem atuar em duas frentes. Uma, atividade econômica. Outra, prestando serviço público. Quero só que você diferencie isso e quando a gente for falar sobre responsabilidade civil do Estado, eu vou ter que fazer essa diferenciaçãozinha rápida. Beleza? Beleza. Além disso, tem um outro fenômeno chamado desconcentração. O que é isso? Pode ter desconcentração dentro da administração indireta e dentro da direta, certo? Certo. Mas você não pode falar que da administração direta para a indireta há um poder hierárquico. Não existe isso. A subordinação. Às vezes faz uma frase linda, aí bota vírgula, poder na administração direta, a administração indireta é subordinada à administração direta. Não existe isso. Nem hierarquia. O que existe é um controle finalístico. A administração direta cria a indireta e por isso controla. Finalisticamente. Há uma vinculação, a doutrina também usa essa palavra, que é em prova direta. Beleza? Desconcentração, professor, o que é isso? Eu posso ter na indireta e na direta. Posso ter. Como é que é isso? União, Estado e Distrito Federal. A União tem que prestar um monte de serviço. O que ela faz? Cria ministério. Saúde, transporte, previdência. Para quê? Para delegar funções. Fica, ó, você toma conta disso, você toma conta disso, você toma conta disso. Para quê? Para ter uma melhor fluência do serviço público. Na administração indireta pode ter indireta? Lógico que pode ter. Mas olha só, preste atenção. Entre a direta e a indireta não há poder hierárquico nem subordinação. A direta cria a indireta por descentralização. Fenômeno que se cria pessoa jurídica. Desconcentração tem, ó, de órgãos públicos. Na desconcentração você cria órgãos públicos, entes despersonalizados, certo? Ponto. Vamos lá, desconcentração tem duas espécies. Uma por outorga e a outra por delegação. Outorga, União, Estado, Distrito Federal e municípios, através de lei, criam ou autorizam a criação de uma pessoa jurídica, mas transferem um determinado serviço público a ela, certo? Ponto. Por delegação, professor. União, Estado, Distrito Federal e municípios, através de um contrato ou através de um ato administrativo, contrato, concessão e permissão, ato administrativo, autorização. O que eles fazem? Transfere a mera execução. Mera execução. Tem divergência disso da doutrina, professor? Tem, mas você vai levar essa corrente. Mera execução no serviço sob fiscalização do Estado. Certo? Ponto.
acabou a descentralização, desconcentração. Vamos para os entes, agora vamos esmiuçar a administração indireta. Autarquia, professor, vamos começar com ela? Vamos. Todo mundo tem um medo danado disso. Molinho, vamos embora. São criadas por lei. Pessoa jurídica de direito público. Professor, o que é pessoa jurídica de direito público? Se submete a alguns privilégios e restrições. Exemplo, tem imunidade tributária? Tem. Responsabilidade objetiva? Tem. Tem que licitar? Tem. Olha a restrição aí. Não pode acumular cargo nem função? Não. Olha a restrição aí. Outra coisa, os bens são o quê? São públicos. Entenderam? São essas coisinhas. São criadas por lei. E são extintas como? Por lei também. Princípio do paralelismo ou simetria. Se eu criei por lei, uso o mesmo instrumento para extinguir. Beleza? Essas são as coisas que mais perguntam. Regime de pessoal, estatutário, essas molezinhas aí. Celso Antônio Bandeira de Mello diferencia agora presta atenção. Ele faz assim, autarquia comum, é o que nós conversamos. Autarquia em regime especial. Professor, o que é isso? Citou-se muito tempo em prova de concurso. Universidade pública. Professor, por que é uma autarquia em regime especial? Porque ela tinha uma autonomia pedagógica maior e os seus dirigentes eram escolhidos pelo corpo docente. Isso tornava ela o quê? Regime especial, ou seja, a lei que institui cria umas peculiaridades, certo? Está fora de moda isso, cai na sua prova não. O que cai na sua prova? Agência reguladora. E o que torna ela autarquia em regime especial? Seus dirigentes têm mandato certo. Se livra daquele cargo comissionário, pode ser de livre nomeação, livre exoneração. Agora ele vai cumprir um tempo certo. O que isso favorece a ele? Ele tomar algumas atitudes sem pressão política. Primeiro, poder normativo. A agência reguladora, o que ela pode fazer? Criar obrigações aos particulares que prestam serviço. Vou citar o exemplo que eu citei no intensivão, galera. O intensivão do exame da ordem que nós gravamos, eu esmiucei isso. Aqui eu tenho que falar rápido. O que ele faz? O que é o poder normativo? Exemplo, a Anatel editou um ato falando o seguinte, olha, os prestadores de serviço de telefonia não podem cobrar uma tarifa mínima de quem não utiliza o serviço. Pode fazer isso? Pode, ela está gerando uma obrigação para o particular que presta o serviço. Certo? Certo. A ANEEL fez assim, ó. ANEEL, energia elétrica. Você ficar sem energia elétrica até 24 horas não causa dano indenizável. Quem ela pode fazer isso? Está maluco, está fumando, rapaz? Lógico que não pode. Por quê? Não está gerando obrigação para o particular que presta o serviço, mas para o usuário. Isso não pode. O poder normativo se limita a criar obrigações ao particular que presta o serviço. Show? Show. Ponto. Poder normativo, mandato certo dos dirigentes e quarentena. Isso era muito comum também. O que é quarentena? Se eu dirijo a ANEEL, assim que termino o meu mandato, não posso chegar e ir lá, light. É uma fornecedora de energia elétrica aqui no Rio. Galera, posso concorrer ao cargo aí de presidente? Não pode, tem que ter um período de quarentena, um tempo eu tenho que ficar afastado da presidência ou da contratação de controle desse tipo de serviço. Por quê? Porque eu era presidente, velho, da agência reguladora. O que acontece? Eu tinha uma influência muito grande, eu sei muita coisa ainda, então não pode. Fica na geladeira um pouquinho, respira, inspira, dá um tempinho, beleza, pode vir agora? Pode. Ah, professor, quanto tempo? Aí é a lei que diz, mas você tem que gravar isso. Beleza? Beleza. Autarquia. E autarquia em regime especial é isso. Quem traz essas definições são o Celso Antônio Bandeira de Mello. Excelente livro. Certo? Ponto. Quero que você grave uma coisinha aqui. Lei 11.107. Você vai ler essa lei. Cai direto na sua prova, hein? Consórcio público. 11.079. PPP. Vai ler. Professor, quais artigos? Gente, a lei tem uns 30, 40 artigos. Você vai ler toda. Vai ler toda. Consórcio público fala o seguinte, ó. Lei de consórcio público. Às vezes aparece em prova, agora uma pessoa nova no direito. Autarquia multifederativa ou plurifederativa. O que é isso? No consórcio público, vários entes se juntam e para um fim único, objetivo, formam um consórcio. E esse consórcio, ele faz parte de todas as esferas. Vamos supor que tem um Estado, União, Distrito Federal, um município, todo mundo participando, alguns, né? De todos que participarem da União, dos estados participantes, dos municípios do Distrito Federal, vai ser uma autarquia que vai fazer parte delas todas, ou seja, multifederativa. Vai atuar em vários âmbitos federativos.
Entendeu? Só você não ser pego de surpresa. Isso é o consórcio público. Deixa de ler não, hein? 11.107, 11.079. Dá uma lidinha. A lei é curta, objetiva. Pega o decreto relacionado a 11.107, que é o 6.100. Muito bom, autoexplicativo. Ele traz o que é contrato de programa, contrato de rateio, protocolo de intenção, traz tudo para você lá. Logo no início, assim, para você saber o que é quando você for ler. Beleza? Beleza, a autarquia já foi, galera. Ah, olha só. Agência executiva. Professor, é igual à agência reguladora? É diferente? É diferente. A agência executiva é uma autarquia comum que está com problema de ineficiência, ou seja, a administração direta chega para ela e fala assim, filha, você não está rendendo o que você tinha que render. Está ruim, o que está acontecendo? Ela vai lá e fala, olha, o problema é esse. A administração direta pega, bota no colo, calma, neném, calma, dá uma maior atenção, dá maior fomento para ela. E o que ela submete? É um plano de reestruturação para voltar a ser uma autarquia comum. Preciso de lei para criar uma agência executiva? Não, não precisa. A administração cria diretamente. Beleza? Beleza. Vamos embora. Vamos falar agora sobre fundação. Lembra? Fundação pública pode ser direito público, privado. De direito público, é igualzinho que eu falei para a autarquia comum. A doutrina chama, inclusive, de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Certo? Fundação de direito privado. Fundação pública de direito privado. Tem algumas características. Os bens são privados, são criados por autorização legal, pessoa jurídica de direito privado, os bens são privados, e o juízo não é o fazendário, é o cível, certo? Parou, é isso. É igualzinho que nós vamos falar daqui a pouquinho, sociedade de economia mista, empresa pública, certo? Vamos para elas então. Cai isso direto na sua prova. As diferenças e semelhanças. Vamos para as semelhanças primeiro. Pessoas de direito privado, criadas por autorização legal. Os bens são o quê? Privados. Mas se forem prestadores de serviço, professor, e o bem estiver atrelado à prestação de serviço, vira bem público, certo? Certo, o STF e o STJ já pacificaram isso. Além disso, o pessoal é o quê? Seletista, beleza? Problema com eles então, justiça ao trabalho. Doutora Andréa Cabo, acabou vai vir aqui falar com vocês. Justiça ao trabalho, 114, inciso 1 da Constituição Federal. Certo? Certo. Ponto. Agora tem restrições? Tem. Tem que licitar? Tem. Não pode acumular cargo nem função? Não. Concurso público? É. Presta atenção. Caiu numa prova o seguinte, tem que licitar a sociedade de economia mista e empresa pública? Tem. Para atividade fim ou atividade meio? Aí derrubou todo mundo. Caixa Econômica Federal, você vai abrir uma conta lá. Aí o gerente pega você e abre a conta, ou ele para e fala assim, olha, você fica esperando naquela fila ali, que aquela fila ali é de licitação. Entendeu? Daqui a pouco nós vamos abrir uma modalidade aqui, ver quem licitar, para ver quem pode abrir uma conta ou não. Não pode. Para atividade fim dessas entidades, você não pode obrigar a licitar. Por quê? Porque senão eles saem e vão no Itaú. A mesma obra é uma conta ali. Muito mais fácil. Então, como eu tenho que licitar? Atividade fim não, mas atividade meio tem. Exemplo, vou construir um prédio aqui, vou reformar. Vai licitar. Por quê? Porque é na atividade que você se propôs. Certo? Ponto. Diferenças. Capital, empresa pública, usa o nome. Pública, 100% público. Economia mista, maioria público do capital votante e minoria privada. Beleza. Forma societária, SA, Sociedade de Economia Mista. Olha o S, ó, só pode ser SA. Empresa pública, qualquer uma. Foro por arrastamento de foro. Empresa pública, Justiça Federal se for empresa pública federal. Artigo 109.1. Todo o resto, Justiça Estadual. Já foi pacificado isso, certo? Agora presta atenção, o aluno falou assim para mim, professor, eu vi um caso que a empresa pública do Estado ia para a União, ia para a Justiça Federal. A União estava no feito. Sempre que a União tiver interesse, ela vai arrastar para lá, Justiça Federal. Certo? Certo. Ponto. Acabou. Acabou? Acabou. A empresa pública, fundação, gente, já acabou, que maravilha, né? Acabou a administração pública. Responsabilidade civil do Estado? Não tenho tempo para fazer a digressão histórica sobre todas as fases da responsabilidade civil do Estado. A digressão histórica, não tem. No intensivão eu fiz, ficou bem legal. Mostrei as 4 fases, como surgiu o caso da menina Blanco, falei um monte de coisa. Beleza? Aqui não tem como. Eu quero que você abra agora, artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Vai estar lá, ó, pessoa jurídica de direito público, mais pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde objetivamente pelo dano causado a terceiro, sendo assegurado a ação de regresso contra o agente que praticou. Certo? Ponto. Professor, o que você quer falar disso? Pessoa jurídica de direito público, você já sabe quem é. União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia, Fundação Pública. Certo? Certo. Ponto.
Pessoas jurídicas de direito privado. Você vai anotar aí, os particulares, concessionários e permissionários. Bote aí, não esqueça não. Mas quem? Sociedade de economia mista, empresa pública. Mas, professor, pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Logo, sociedade de economia mista, empresa pública que presta serviço público. Se atuar na atividade econômica, como nós falamos, não é responsabilidade subjetiva, tem comprovador de culpa. Beleza? Presta serviço, objetivo. Show? Show. Vamos embora. Outra coisinha. Isso aqui foi pacificado na STF em 2009. Presta atenção. Eu pego um ônibus no ponto, aí para a cidade. Peguei. Estou dentro do ônibus, o cara dá uma freada, eu capoto lá dentro, acabo falecendo lá dentro. Quem responde? Concessionária, município. A maioria da doutrina diz que responde objetivamente primeiro a concessionária e depois o município, no que ela não conseguir pagar. Certo? Agora, e se eu estiver fora do serviço, não estiver dentro da prestação do serviço, estou atravessando a rua, vem um ônibus e me atropela. Será que a concessionária responde objetivamente? Responde, junto com o município, objetivamente. O STF pacificou o seguinte, caiu na prova passada. Olha que mamata que é direito, cara. Administrativo, então, é ridículo. Usuário ou não, não interessa. Se causou um dano porque estava prestando serviço público, vai ter que indenizar objetivamente. Certo? Certo, acabou. Essa é a primeira parte, pessoa jurídica de direito público, mais pessoa jurídica de direito privado. Prestador de serviço público, nós já analisamos. Responsabilidade objetiva. O que é isso, professor? Eu tenho que mostrar que um agente público causou um dano através de uma ação, que é o nexo causal. Aí, teoria objetiva. Qual é a teoria objetiva adotada no Brasil? Teoria do risco administrativo, certo? Presume-se que a administração é a culpada se o agente praticou um ato e causou um dano. Pronto. Há o nexo causal, o dano e o agente público. Presume-se objetivamente. Certo? Certo. Só que a doutrina numera 4 atos, 4 atitudes que se o Estado tomar, ele responde integralmente, não tem excludente. Porque na teoria do risco administrativo tem excludente. Quais são, professor? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Nosso cameraman aqui é vascaíno, cara. Vive triste, deprimido, não ganha nada, sempre vice, é um terrorista, tadinho dele. E ele continua insistindo nisso. O que ele faz? Um dia, mais uma vez vice, ninguém aguenta mais, ele procurou uma ponte, uma passarela. Ficou olhando os carros embaixo, achou tão bonito, preto e branco, olhou, pô, acho que eu vou dar um pulo, acabar com esse meu sofrimento de vez, é hoje, meu irmão. Aí ele vai lá e pula. Só que aí ele mirou bem na ambulância, velho. Que na hora que ele caiu na frente da ambulância, a ambulância pum, atropelou ele. Ficou tetraplégico, desgraçado, não morreu, rapaz. Vascaíno morre cedo, não. Vascaíno tem que dar 10 tiros nele para ver se tá morto. O que aconteceu? Não morreu, ficou tetraplégico. Chegou no curso, aí falou assim, pô, fui atropelado. Consegui abrir a boquinha um pouquinho assim, ó, fui atropelado, rapaz, pela ambulância. Todo mundo falou o quê? Pode responsabilizar o Estado. Conduta do agente, há um nexo através da prática de atropelar, causou um dano, está tetraplégico. Beleza, pode? Não. Porque nesse caso foi culpa exclusiva da vítima. Meu irmão, só Jesus não te atropelava. Todo mundo que passasse ele podia te atropelar. O que isso causou, então? Culpa exclusiva da vítima. Exclui a responsabilidade do Estado. Como assim? Então ele vai ficar, além de tetraplégico, vai ficar pobre? Vai ficar os dois, mano. Vascaíno, não deu dessa vez, não. Vai ficar pobre. Agora, tem uma que a doutrina numera como o seguinte: atenua a responsabilidade do Estado. Qual que é? É culpa concorrente. A administração fala assim, olha, eu fui culpado até aqui, mano. Daqui para cá foi esse retardado que desculpa. Vascaíno, foi ele que fez, beleza? Aí é culpa concorrente, não exclui, ameniza. Certo? Ponto. Quais são os casos, professores, professor, que responde teoria do risco integral, sem nenhuma excludente? Dano nuclear. Graças a Deus o Brasil nunca teve problema desse. Teve um parecido, mas não se encaixa, assim não. DPVAT, seguro DPVAT. Custódia. Agora presta atenção. Isso aqui é importante. Dano ambiental. Para os ambientalistas, teoria do risco integral sempre. Ação ou omissão. STJ. Responsabilidade só vai ser objetiva. A teoria do risco integral, se for através de uma ação. Eu cometi a prática, eu tomei uma atitude e, por causa disso, eu causei um dano ambiental. Beleza. Você praticou um ato? Praticou. Então você vai responder objetivamente pela teoria do risco integral. Agora, se pela minha omissão eu causei um dano ambiental, não tem como ser responsabilidade objetiva. 37, parágrafo 6º, vai falar o quê? É através de uma ação. Você não praticou o ato. Pelo contrário, você se eximiu. Se é omissão, a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva. Vai comprovar o quê? Dole culpa. Certo? Certo. Acabou, mano. Acabou. Agora vamos só para o finalzinho. Ação de regresso contra o agente. Pode, assim, ó, vítima, Estado,
e agente. A vítima cobra do Estado, tem dolo culpa? Não, risca. Daqui para cá, do Estado para a gente, tem dolo culpa. Ponto. Posso cobrar direto da vítima para a gente? Não, não pode, não pode, não pode. O STF já falou que isso fere a dupla garantia. O que é isso? Primeira garantia, de você cobrar do Estado sem dolo culpa. Beleza? Segunda garantia, do agente só ser cobrado pelo Estado, comprovando dolo culpa. Fere a dupla garantia. Outra coisa, quando a gente age, teoria do órgão. Como é que você vai culpar ele? É o órgão que ele está vinculado que é responsável. Certo? E segundo, o Estado é muito mais solvente do que o agente, né? Já é difícil arrancar dinheiro do Estado, do agente então mais complicado ainda. Certo? Fere a garantia, a dupla garantia. Certo? Não pode cobrar direto. Agora eu posso fazer assim, ó, o Estado tem uma época que no Rio tinha essa mania. Eu estou discutindo com o Estado. Pô, Estado, você me causou esse dano, vai ter que responder. Né? Aí o Estado malandramente chamava o agente, ó, denunciação da LIDE, artigo 70 do CPC. Depois de mim vai entrar um camaradinho chamado Rodrigo Gil, fenômeno de processo civil, irmão. Vai entrar aí já para falar com você sobre processo civil. Denunciação da LIDE, artigo 70 do CPC. Eu chamo o agente para o processo. Falar assim, meu irmão, se eu for condenado, eu te arrasto comigo. Não pode isso. Por que o STF falou que não pode? Você está discutindo com o Estado, não cabe, você não discute dolo culpa. E quando o Estado vai ver a culpa da gente? Não discute. Dolo culpa. Se você arrasta o agente para o processo, você tem que discutir dolo e culpa. E você tem a garantia de quê? De cobrar do Estado objetivamente. O que acontece aqui? É o fenômeno chamado ampliação subjetiva da responsabilidade. O que fere é o quê? Garantia de objetividade. Não tem que comprovar dolo culpa. Certo? Acabou a responsabilidade civil. E galera. Licitação. Presta atenção, rápido. Agora, violência. Presta atenção. Conceito. Procedimento administrativo que precede todo contrato administrativo. Professor, é todo mesmo? Todo? Não. Tem hipótese de licença, de inexigibilidade e dispensa. Certo? Certo. Ponto. Mas é a regra. Objetivo. Garantir isonomia. Artigo 3º. Leia aí, ó. Isonomia é a melhor proposta de desenvolvimento nacional. Certo? Certo. Princípio específico. Primeiro princípio, julgamento objetivo do mérito. O que é isso, professor? Como é que eu julgo objetivamente o mérito? Artigo 41 vai te dizer que objetivamente é julgar de acordo com os tipos de licitação. Tipos, diferente de modalidade. Modalidade é o procedimento que você vai adotar. O tipo é como você vai escolher a melhor proposta. Exemplo, melhor técnica, técnica e preço, maior lance. São as 4. Então, artigo 41. 41, 45, dá uma olhada nesses dois, dos parágrafos também. Beleza? Beleza. Modalidade, então artigo 22. É como é o procedimento, certo? Ponto. Julgamento objetivo, então, de acordo com os tipos. Professor, deu empate. Como é que eu faço? Artigo 3º, parágrafo 2º, vai falar assim, ó, deu empate, você vai ver se as empresas produzem no país. Pô, as duas produzem, continua empatado. Segundo, são empresas brasileiras? São. Está empatado. Olha ele tentando garantir o desenvolvimento nacional lá. Ó. Investe em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia? Investe. Continua empatado, cara. Que isso? Só acontece na prova da FGV. Só acontece lá. O que você vai fazer? Artigo 45, parágrafo 2º. O que é isso, professor? Sorteio, mais impessoal impossível. Certo? Presta atenção. Não seja mais inteligente do que o examinador. Vou te contar um segredo agora, hein? Segredo. Quando eu era pequeno, a gente fazia planinho, meu irmão. Toda hora que tinha um polícia ladrão, planinho. Contava um segredinho lá para a gente se organizar. Você vai fazer isso. A regra é essa. Você vai usar esses 3 requisitos. Tem um quartozinho aqui que é da Lei Complementar 123. Micro e pequeno empresário. Aí, prestigia a nossa amiga Rebeca. O que acontece? Quando é micro e pequeno empresário, eu posso dar o direito do micro e pequeno empresário desempatar. Deu empate, ele pode desempatar, artigo 44 e 45. Ele tem preferência no desempate, lá no artigo 44. O que é preferência no desempate? Preferência no desempate, ele pode abaixar um pouco mais a proposta e ganhar a licitação. Professor? E como é que é, o que é considerado empate para o micro e pequeno empresário? 10%, a proposta 10% mais onerosa ao Estado, só 5% se for pregão. Então, na Lei 8666, tem as modalidades da concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, você vai ter o que aqui? 10% de margem de preferência. Ótimo, beleza. E na Lei 10.520, que é a do pregão, você só pode até 5% se considera empatado. Certo? Ponto. Está escrito, cara. Está escrito no teu material. Só presta atenção. Ponto. Não seja mais inteligente. Você só vai usar esse critério se for avisado o que para você? É micro e pequeno empresário. Se não, usa os 3 que eu já falei. Certo? Certo.
Vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório, o que é isso, professor? Em regra, é o edital. A exceção na Lei 8.666 é a carta convite, certo? Guarda essas palavrinhas. Ponto. O que é isso? É assim, ó, a administração quer licitar. Meu irmão, ela vai fazer um manual para você e para ela, vai vincular os dois. Você, para saber o que ela quer, e para ela não modificar no meio do procedimento para se beneficiar. Então, ela vai lá e entrega o quê? O manual para você. O que é isso? É o edital. Entregou o edital, você lê, já sei as regras do jogo. Vinculação ao instrumento convocatório. Eu não posso mudar nada ali, nem administração, nem particular. Certo? Certo. Ponto. Sigilo das propostas. Por que você está falando desse princípio, professor? Porque quando fala sigilo, você lembra do princípio da publicidade, não pode ter sigilo, pode ter, não pode, você fica em dúvida e marca errado. Pode ter sigilo das propostas? Pode e deve, para garantir a isonomia e o interesse público. Eu seguro as propostas até acabar o prazo de todos entregarem e depois publico. Então, a publicidade, mas é um pouquinho mais postergada. Para quê? Para poder garantir a isonomia e o melhor interesse público. Certo? Parou. Respira. Inspira. Dados gerais sobre as modalidades da Lei 8.666. Concorrência, qualquer um pode participar. Qualquer um, Bruce, qualquer um. Não tem restrição de concorrência, tem que ser cadastrado, convidado, qualquer um pode participar. Professor, só isso você tem que falar de concorrência? Não. Preste atenção. Existem 5 casos que vão ser sempre concorrência. Vão ter umas exceções aqui no meio que eu vou falar agora para você. Primeiro, concessão. Direito real de uso, sempre concorrência. Concessão e permissão de serviço público, artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8.987/95. Está lá, sempre concorrência. Alienação de bem imóvel, sempre concorrência, professor, sempre. Você só vai fazer uma vírgula, salvo ser artigo 19, inciso 3. E que é isso, professor? Bem adquirido da ação e pagamento de decisão judicial pode ser alienado por concorrência ou leilão, o que melhor atender o interesse público. Concorrência, mais garantidor. Leilão é mais rápido, então o administrador que vai escolher. Certo? Certo. Bem imóvel. Empreitada integral. Caiu isso numa prova, o aluno falar para mim assim, ó, professor, marquei empreitada integral, o senhor falou que era sempre concorrência, olha aqui. Aí na prova falava assim, ó, empreitada global. É a mesma coisa? Não. Global é o modo como a administração pode pagar. Pode pagar por tarefa ou de uma vez só. Empreitada integral. Eu, particular, pego para construir um prédio. Construo todo, deixo perfeito, e aí você faz o quê? A administração entra só para trabalhar. Empreitada integral, deixa tudo pronto. Certo. Licitação internacional. Sempre será concorrência? Sempre. Mas você vai botar um vírgula, salvo C. Pô, professor, esse teu sempre com salvo C está me matando. Anota aí, anota aí. Beleza. Vírgula, salvo C. Tiver dentro dos valores de tomada de preço, e o órgão que estiver licitando tiver cadastro internacional, pode fazer tomada? Pode fazer tomada. Convite, não tem fornecedor no país, beleza. Tiver dentro dos valores de convite, você pode fazer convite. Certo? Tomada de preço, só pode participar quem? Os cadastrados. Não sou cadastrado, você tem 5 dias úteis para chegar lá e manifestar interesse. Certo? Certo. Ponto. Convite, só pode participar os cadastrados, convidados ou não, de no mínimo 3. Ponto. Professor, tem que ser no mínimo 3? Sempre, salvo escassez de mercado. Certo? Certo. Por que cadastrados ou não? Por que convidados ou não? Porque todos têm que ser cadastrados. Convidados ou não, por quê? Porque é igual festa, velho. Você tem vários amigos, mas você não quer chamar todo mundo, você chama só alguns, certo? Esses vão para a tua festa. Mas se alguém ficou sabendo, houve aquele buchicho, aí chega para você e fala assim, pô, cara, tu não me convidou para a tua festa? Pô, eu queria ir, achei legal, eu tenho interesse nisso aí. Se você for um cadastrado, mas não for convidado, você pode até 24 horas antes da abertura dos envelopes manifestar interesse. Aí você chega lá, eu te dou o convite, fala, não, tá camarada, né, beleza. Aí eu te dou o convite lá. Não tem edital. O instrumento convocatório é carta, convite, e a publicação se dá como? Eu envio os convites para os cadastrados e convidados. Se você não for, e depois pego a cópia do instrumento convocatório, vou lá na repartição pública, coloco lá. Qualquer dos cadastrados que não foram convidados podem chegar e ver e pedir o convite. Certo? Galera, eu tenho que correr. Pô, dá mais um minuto. Um minuto. Pregão não, leilão para a gente terminar, pode? Leilão, rapidinho. Alieno bens imóveis, apreendidos, penhorados ou inservíveis. Inservíveis, o que é, professor? Inservível é aquele que não está afetado no serviço público, sempre no valor até 650 mil, certo? Certo. Não capa obras e serviço público. Outra coisa. Beleza, professor. E bem imóvel, pode ser alienado por leilão? Pode. A regra é concorrência, mas nós já vimos no artigo 19, inciso 3º, que pode o bem adquirido da ação e pagamento de decisão judicial fazer o quê? Alienar por leilão ou concorrência. Certo?